Ora, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estiverem a assistir este vídeo. Bem-vindos a mais um programa Em Cima do Acontecimento. Eu sou a Gina. Eu sou o Mário. E ele é o Mário, ok? E nós estamos aqui os dois para abordar hoje uma questão que consideramos extremamente importante, que é o Monsenhor Marcel Lefebvre e o Concílio Vaticano II. Porquê é que nós consideramos esta questão extremamente importante? Porque ela é muito atual. Ela é a questão que está por detrás da guerra que existe entre tradicionalistas e liberais. Ela é a questão que está por detrás da guerra que existe contra o Papa Francisco, da guerra que existe a favor do Papa Francisco. Enfim, o Monsenhor Marcel Lefebvre é uma personagem extremamente importante para o final do século XX e continua a ser uma personagem extremamente importante agora no princípio do século XXI. Então, achamos que é importante. Nós tivemos esta semana a ver um documentário extremamente interessante chamado Um Bispo na Tormenta. É um documentário francês que está dobrado em português e tem legendas em português simultaneamente. Portanto, quem quiser poder assistir a esse vídeo, nós vamos deixar o link na descrição deste programa. Poderão vê-lo e analisá-lo, acompanhar todo o raciocínio que nos levou a desenvolver este programa para vocês. Então, nós vamos abordar esta questão também porque, além dela ser atual, nós damos conta à nossa volta, tanto em ambientes católicos como em ambientes protestantes, não sei em ambientes ortodoxos, porque nós também não temos acesso a isso com facilidade, mas sabemos que, de uma forma geral, as pessoas não têm a mínima noção de quem era ou de quem foi o Monsenhor Marcel Lefebvre. Ouvem falar nas polémicas acerca da Eucaristia, da missa em latim, da excomunhão e de muitas outras coisas, mas não sabem o que é que está por trás disso tudo, não têm a mínima noção do impacto que a fundação da... como é que se chama aquilo? Fraternidade Sacerdotal São Pio X, perdão. É mais fácil para mim dizer SSPX em inglês, é mais rápido, mas muito provavelmente as pessoas que me ouvem não entendem, portanto eu vou fazer um bocadinho de esforço para falar corretamente, dizer corretamente o nome da sociedade. Enfim, nós nestes próximos programas nós vamos tentar fazer alguns, não um só, vários, porque a temática é extremamente vasta, não é? Mas eu gostaria já desde o princípio de avisar o pessoal que está a assistir que muito provavelmente ao longo destes próximos programas vocês vão ver que na nossa análise, no nosso comentário, nós vamos manifestar com certeza que estamos de acordo com determinadas coisas, não é? E não estamos de acordo com outras. Isso é perfeitamente normal, não há uma imparcialidade a 100%, a imparcialidade é limitada, nós vamos tentar ser o mais isentos possível, mas provavelmente não vamos conseguir sempre. Queria também dizer que nós não somos lefebvristas, nem fazemos parte da fraternidade sacerdotal São Pio X. Não fazemos parte, mas há coisas que nós consideramos que estão corretas e há outras que nós consideramos que não estão corretas. E procuraremos trazer todas essas coisas diante de vós. Ok? Então, eu vou passar agora a palavra ao Mário. Ele tem ali consigo um livro extremamente importante que nós queremos que serviu de base à realização deste documentário, que nós recomendamos, e que é extremamente esclarecedor, de uma forma geral, acerca de toda esta temática. Mário? Eu estou a falar do livro de Bernard Tissier de Malherbe, Marcel Lefebvre, Une Vie. Eu tenho no original francês, a segunda edição, revista e corrigida. É um livro que levou anos a fazer, de 2002, da Clovis,
e está traduzido em inglês, Marcel Lefebvre, A Life. Creio que também está em espanhol, não sei se está em português, nunca vi qualquer tradução para português. Agora, o Monsenhor Marcel Lefebvre é, antes de mais, uma personalidade multifacetada. Monsenhor Marcel Lefebvre é um homem que, durante o século, ele nasceu em 1905 e morreu em 1991, é um dos homens mais importantes da Igreja do século XX. Indiscutivelmente, seja por onde quer que as pessoas lhe peguem, é um homem que chega a Dakar em 1947. E nessa cidade só há uma paróquia, a Sé Catedral. Quando ele, uma década e quase meia depois, no princípio dos anos 60, deixa Dakar, Dakar é uma das metrópoles católicas da África Ocidental mais desenvolvidas em termos de vida religiosa, porque ele chamou muitas congregações para ensinarem para escolas, para hospitais, para enfermarias, chamou carmelitas, fundou um seminário, fundou um mosteiro, e era muito claro naquilo que ele fazia. Quando um dia lhe perguntaram a razão pelas conversões que determinada região do Senegal estava a assistir em determinada região do Senegal, ele não tem a mais pequena dúvida, como vocês podem ver nesse vídeo que a Gina acabou de recomendar, ele não tem a mais pequena dúvida em dizer que essas conversões se devem às irmãs carmelitas que estão a rezar pela diocese continuamente. Portanto, não é um homem, não é o bispo de ferro, não é o homem implacável, não é o homem sempre de olhar severo e triste, que muitas pessoas, nomeadamente um filme sobre o Papa Paulo VI, tentou transmitir. Não é. É, pelo contrário, o homem que chama a atenção, desde os finais dos anos 50 e princípios dos anos 60, ele chama a atenção de que na Igreja nós estamos a percorrer um caminho que terá consequências muitíssimo graves. Na liturgia estamos a secularizar e a desacralizar a Eucaristia. No sacerdócio estamos a secularizar e a desacralizar o sacerdócio. Nas famílias estamos a secularizar e a desacralizar as famílias. A Igreja, as sociedades cristãs estão a ser destruídas. E quando ele, no princípio dos anos 50, no princípio dos anos 60, antes, durante e depois do concílio dizia isto, as pessoas olhavam para ele como um reacionário qualquer que estava a impedir a obra de reforma do concílio. Quando ele chamava a atenção que as novas experiências catequéticas iriam destruir a fé dos nossos filhos, toda a gente se ria dele. A verdade é que os nossos filhos dão a impressão de aprender tudo na catequese, exceto a fé católica. E eles saem de lá a saber tudo, menos a fé católica. Que este é o problema fundamental. E quando as pessoas se atiravam a ele e lhe chamavam reacionário, nomeadamente os membros da sua ordem religiosa, os padres puritanos, ele ficava muito admirado, então, mas não foi para isso que eles convocaram um concílio. Então o concílio não foi convocado e realizado para revigorar a Igreja. Ora, aquilo que se está a passar é exatamente o contrário, dizia ele. Portanto, ele foi arcebispo de Dakar, foi bispo de Toul, em França, e foi superior-geral da Congregação dos Padres do Espírito Santo. Depois do concílio, as coisas desmoronaram na Igreja, desmoronaram na Congregação dos Padres do Espírito Santo, e em 1968, ele que tinha sido eleito por 12 anos demite-se
E há quem diga, é um dos testemunhos mais impressionantes da biografia do Bernard Tissier de Mallaré, é 1968, ele deixa de ser, Monsenhor Marcel Lefebvre, deixa de ser superior-geral da Congregação dos Padres do Espírito Santo, e alguém o vê com uma malinha à porta da casa Casa-Geral dos Espiritanos em Roma, sem saber muito bem para onde é que há de ir. Um bispo no desemprego, sem nada, nem ninguém para onde ir. Ora bem, é nessa altura que alguns seminaristas do Seminário Francês de Roma vão ter com ele para os ajudar a formarem-se para serem padres católicos da Igreja Católica. Porque aquilo, segundo eles diziam, aquilo a que eles tinham acesso no Seminário Francês de Roma era tudo menos acesso a tudo menos à formação católica de um padre católico. E ele no princípio ainda fica hesitante e diz, bem, eu vou tentar arranjar-vos um bispo, uma pessoa. E eles dizem, não, monsenhor, nós não queremos um bispo, é o senhor que nós queremos. E portanto ele começa, com a ajuda do monsenhor Charrer, o apoio do bispo Adam de Sion, em Friburgo, na Suíça, com a aprovação de Roma num primeiro momento, ele começa a organizar aquilo que vai se tornar a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Um mês depois deles começarem os estudos em Lyon, na Suíça, ele chama os seminaristas e diz-lhes que, em vez de se dispersarem nas dioceses, depois de se formarem e de se ordenarem diáconos e padres, pois eles ficariam ligados uns aos outros na Fraternidade Sacerdotal São Pio X, e essa Fraternidade Sacerdotal São Pio X, num primeiro momento, recebe a aprovação de Roma. O problema vai começar exatamente com aquilo a que se chama o espírito do concílio. Ou seja, há dois momentos na história da Igreja recente que são idênticos no tempo, mas são diferentes em termos de objetivos. Ou seja, esses dois momentos é o Vaticano II, os seus documentos, a sua convocação, a sua realização, as confrontações no interior do concílio entre a minoria e a maioria, a minoria organizada pelo Monsenhor Lefebvre, a maioria, os diversos episcopados, com o apoio do Papa Paulo VI e de uma parte da Curia Romana, a minoria também com o apoio de uma parte da Curia Romana. A verdade é que logo desde o princípio os documentos que tinham sido preparados para realizar o concílio foram afastados e novos documentos foram feitos durante o concílio com o apoio de teólogos profissionais que assumem até um papel até então desconhecido na história da Igreja, entre os quais o padre Congar, o padre Chenu, o padre Ratzinger, o padre Lubac, o padre Schillebeck, e o concílio acaba. Pronto. Os documentos são aprovados da Sacrosanto Concilium até à Nostra Aetate, a Declaração sobre a Liberdade Religiosa, e todos esses documentos são assinados pelos bispos da maioria e da minoria. Mesmo contra muita gente da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, é preciso dizer que o Monsenhor Lefebvre assinou os documentos todos. Da Sacrosanto Concilium à Nostra Aetate. Assinou-os a todos. Mas isso não significa que ele tivesse, ou melhor, que ele tivesse plena consciência, não é? Daquilo que estava a fazer. Eu creio que essa consciência veio a pouco e pouco, não foi uma coisa imediata. E isso é importante que a gente também perceba que as pessoas não são computadores. Exato. A gente não chega lá e não, diante de uma situação, não toca num botão, não é? E não salta para fora com a solução. Às vezes nós até, pronto, por pressão de grupo, ou porque estamos todos juntos, ou porque
temos todos o mesmo objetivo, acabamos por... Ou por causa do bem comum? Ou por causa do bem comum, a gente acaba por ceder a uma ideia que talvez não nos agrada 100%, mas a gente ainda não sabe muito bem o porquê, ou não sabe ainda colocar palavras nesse desconforto, ou nessa incerteza, ou nessa certa insegurança, não é? E a gente avança por ali fora e depois chega a meio de caminho e diz, espera aí, há aqui qualquer coisa que não está muito bem, e se a gente enveredar por este caminho ou por aquele, não é? Isto vai dar isto ou vai dar aquilo. Ele era um homem muito objetivo. Pelo que eu percebi no documentário, ele nasceu numa família extremamente católica, ele teve uma esmerada educação, uma educação católica esmerada nos melhores colégios. Ele foi criado ainda naquela mentalidade triunfalista da igreja, não é? Eu diria até, de uma certa forma, como é que eu ia dizer? Não estou conseguindo encontrar a palavra, mas uma mentalidade imperialista da própria igreja, não é? Porque por detrás do reino social de Cristo, que ele preconizava, que ele defendia, que ele amava e que ele durante toda a vida procurou implantar, não é? Está aquela ideia de que para implantar esse reino, não é? A igreja tem que ter um certo status e poder. Eu, ao ver o documentário, não pude deixar de me lembrar daquele filme que se tornou bastante popular nas redes sociais, que é um filme sobre a vida da irmã Pascualina. Não sei se algum dos nossos ouvintes ou das pessoas que estão a assistir já viram esse vídeo. É um filme extremamente interessante, na medida em que consegue retratar, por exemplo, a concepção que o Papa Pio XII tinha acerca de si próprio como Papa, não é? Ele olhava para si próprio como um segundo Cristo. E como tal, assim agia. Ele era levado em ombros, em cadeiras e tal, e não se sentia minimamente, como é que eu ia dizer, afrontado por isso. Muito pelo contrário, ele achava que isso era um direito, não é? Porque ele era o representante de Cristo na Terra. Pronto. E assim, e é esta mentalidade que o nosso Monsenhor Lefebvre, o nosso herói deste programa e dos próximos, portanto a personagem central, é essa mentalidade que governou, que orientou sempre a sua vida e o seu ministério, ok? Agora, é verdade que sim, ele subscreve tudo aquilo que foi assinado, né? Ele também assina os documentos do concílio, mas é importante que se diga que não é uma questão de vir a casaca. Ele num primeiro momento assina e depois dá-se conta que aquilo que assinou se calhar não era assim tão bom. Ou há duas soluções para esse dilema que tu acabas de colocar, e as duas são possíveis, que é assim, a primeira é ele dá-se conta do equívoco que foi o Vaticano II quando se dá conta das consequências. Quando as consequências começam a aparecer, aliás, na congregação dos padres do Espírito Santo na Holanda, elas aparecem imediatamente, não é? Quer dizer, sim. a mentalidade sinodal, democrática, conciliar de um concílio interminável entra imediatamente em ação e a província, na prática, desfaz-se. Mas foi precisamente por isso que eu comecei por dizer que ele era um homem muito prático, ele era um homem muito pragmático. Isso. Ele era um homem que, por temperamento e por formação, estava habituado a pôr em prática o Evangelho da melhor maneira e conseguia apanhar no ar, não é? Todo e qualquer problema. E enquanto que a maior parte das pessoas olhava à sua volta, via esses mesmos sinais na igreja da Holanda e passava adiante, a ele não lhe passava despercebido. Não. Era um homem extremamente perspicaz. E prudente. Extremamente inteligente. Extremamente capaz de interpretar os sinais e perceber
os limites e as consequências. Agora, eu acho pessoalmente, e até um bocadinho na linha do Bernard Tissier de Mallarmé, eu acho que a razão é um bocadinho mais profunda. Ou seja, e até contra uma certa mentalidade atual da fraternidade de São Pio X, é assim, a razão é que o Concílio Vaticano II pode ser encarado de duas maneiras, ou como um equívoco, ou como dois acontecimentos num só. Portanto, o primeiro acontecimento é o concílio em si, com os padres conciliares, com as diferentes disputas que sempre existiram em todos os concílios, e com documentos assinados e com propostas de reforma para a Igreja. E isso é uma coisa que acontece em todos os concílios, do Vaticano I, no Concílio de Trento, por aí fora. Agora, o problema, e se ficarmos por aqui, para o Monsenhor Lefebvre, por muitas reservas que ele tivesse em relação a certos documentos, não havia problema. Porquê? Porque, como nos outros concílios, a aplicação dos decretos conciliares vai ser dirigida por Roma. Portanto, se isto acontece assim, pronto, eu posso ter algumas reservas em relação ao documento sobre a liberdade religiosa, ou sobre a Gaudium et Spes, ou alguns pontos da Lumen Gentium, não é? Posso ter, por exemplo, uma reserva em relação à definição que a Igreja tem na Lumen Gentium, dizer que, contrariamente ao que dizia o Concílio Vaticano I, numa das suas constituições, quando dizia que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo é a Igreja Católica, no Concílio Vaticano II, com a ajuda do então teólogo Joseph Ratzinger, esta definição é substituída por uma definição que se crê mais inclusiva, ou seja, a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Portanto, é uma diferença. Para muitos, uma contradição. Para muitos, uma libertação. Para muitos, um grande problema. Para o Monsenhor Lefebvre, é uma das reservas que ele tem. Como o número 12, por exemplo, da Gaudium et Spes, onde se diz que para crentes e descrentes, na atualidade, o homem é que está no centro. E isso é outra coisa que é muito questionável para o Monsenhor Lefebvre, na medida em que o cristianismo é, antes de mais, uma igreja e uma fé e um convite à salvação, e não apenas um humanismo. Pronto. O Monsenhor Lefebvre está no centro. E Cristo e Deus. Exatamente. E a fé e a Virgem Maria e os santos é que estão no centro e não é o homem, não é? Por exemplo, ele é um homem que podemos dizer, contrariamente aos seus detratores, que ele nunca leu Maurras e também nunca foi assim um grande fã da Action Française, contrariamente a muita gente que o quer ligar desesperadamente à extrema-direita, até muitos dos membros da Fraternidade de São Pio X, a verdade é que ele também não tem grandes simpatias por Emmanuel Mounier e pelo personalismo e por aquelas novas teorias que o Papa Paulo VI gostava tanto, e muitos padres conciliares, nomeadamente o Padre Chenu, o teólogo que redigiu em a Gaudium et Spes. Pronto. Ele tem muitas reservas em relação a isso, como tem também muitas reservas em relação ao documento sobre a liberdade religiosa. Graças a ele, o documento foi e veio várias vezes da aula conciliar, foi emendado, aliás, pelo próprio Papa para poder ser aprovado pela maioria, entre os quais ele. E se os documentos tivessem permanecido ali por muitas reservas que ele tivesse em relação a certos pontos, a coisa até corria bem. Estava ele convencido, porque a reforma seria dirigida, como sempre foram, as reformas por Roma. Só que agora nós temos o outro elemento de que ninguém fala, ou que alguém fala, ou que muita gente fala, nomeadamente hoje os progressistas, que o Dr. Hans Kung é que falava muito nisso, que era o espírito do concílio. Que é outra isso é uma coisa. questão que se ouve muito hoje em dia, né? Que é o mesmo espírito do concílio. Isso. Quando alguma coisa salta fora do esquema, é o espírito do concílio. Vem sempre essa conversa. O espírito do concílio, isto é contrário ao espírito do concílio. Ou isto é a favor do espírito do concílio. Pronto. O espírito do concílio, aí nós
entramos... Agora, o que é o espírito do concílio? Pronto, era isso que eu ia dizer. O espírito do concílio é o processo Exatamente. revolucionário em curso, dentro da igreja. Há uma senhora, que é a Marie-Anne Roche, no final dos anos 60, princípio dos anos 70, que escreve um livro sobre a revolução na igreja. E, a meu ver, ela comete o erro de identificar o concílio com a revolução, mas ela acerta numa coisa, que é, ela nota que o espírito do concílio é a revolução contínua no interior da igreja. Sim, em que nada está certo, em que nada é seguro, e isso está na base do atual pontificado, sem dúvida absolutamente nenhuma. Que é, nada é certo, nada é seguro, nada está... tem uma promessa de eternidade. Tudo está numa mutação contínua. Eu queria só acrescentar aqui uma coisa que eu acho que é importante, porque é assim, o espírito do concílio é a revolução contínua, não é? Isto precisa de ser esmiuçado, trabalhado, porque quem nos está a ouvir, com certeza, que não está a entender muitíssimo bem qual é o conteúdo desse espírito revolucionário, ou dessa revolução, não é? Então, trata-se de perceber que no concílio toda a doutrina formulada estava revestida de uma ambiguidade que não era normal no catolicismo, porque o catolicismo foi sempre extremamente objetivo em termos de doutrina. Quando se define uma doutrina, aquilo tem cabeça, tronco e membros, tem 1, 2, 3, isto é assim, porque é assim, porque é assim, porque é assim. Ok. O que é que aconteceu no concílio? Exatamente o contrário disto, que é assim, apostou-se na ambiguidade. Isto é assim, mas não está muito claro. E por isso é que o Mário dizia há bocado que isto está na base de tudo aquilo que nós estamos a viver hoje. Por exemplo, com o Papa Francisco, que a Igreja está, nós não, mas a Igreja está a viver com o Papa Francisco. O que é que se tem passado com os bispos dos Estados Unidos? Com os opositores do Papa Francisco? Exatamente isto, que é assim, sai a doutrina dos batizados recasados, não é? Ou como é que é? Dos divorciados recasados. Dos divorciados recasados, peço perdão. Sai as indicações do Vaticano sobre os divorciados recasados, não é? E imediatamente os bispos dos Estados Unidos pedem uma clarificação ao Papa Francisco. E o que é que acontece? Silêncio total e absoluto. As coisas ficam nessa ambiguidade que ainda não está muito clara, não é? E mais do que isso, que é assim, há uma recusa de clarificação. É isso. Não é? E entra-se no esquema do relativismo. Completamente. Entrando-se no esquema do relativismo, tudo é possível. Eu só fazia um reparo aqui relativamente àquilo que tu disseste, dos textos do concílio. Que é assim, porque aí é que está o problema, justamente. Nos textos do concílio, se tirarmos 2 ou 3 pontos, aqueles que eu disse e provavelmente mais um ou outro, não há essa ambiguidade que as pessoas hoje, que nomeadamente muitos membros da Fraternidade de São Pio X dizem que há. Não há. Não há, se isso for integrado na história dos concílios, na fé católica, etc. O problema todo está, e aí sim é que já tens alguma razão, é na ambiguidade, não nos textos do concílio, mas na maneira como esses textos foram usados. E vamos ter já aí um exemplo clarinho. A liturgia. Deixa-me só acabar aqui. Só gostava de acrescentar uma coisa. A maneira como estes textos foram usados, então, mas se eles só puderam ser usados dessa maneira, porque havia de alguma forma uma certa ambiguidade neles. Uma elasticidade que permitia essa utilização. É assim, sim e não. Sim e não. Estamos por aqui exemplo, um pouquinho no meio. Isso, é assim, sim e não. Por exemplo, no concílio, na Constituição sobre a liturgia, em lado nenhum se diz que vamos mudar a liturgia. Em lado nenhum. Aliás, não se diz,
como se diz que vão se reformar 2 ou 3 pontos da liturgia, mas não se diz que vamos mudar a liturgia radicalmente. A missa, todos os sacramentos vão receber um novo ritual e tudo vai mudar de princípio a fim, como aconteceu logo ao fim de 3 anos. E o mesmo se pode dizer, por exemplo, em relação ao uso do véu. Por exemplo, em relação ao jejum, por exemplo, em relação a tudo, não há no texto do concílio, não é preciso eu estar, vamos lá, eu não estou aqui a fazer uma defesa do Vaticano II, mas, por exemplo, o Monsenhor Lefebvre, até ao fim da vida, na formação dos seus seminaristas em Econ, sempre usou o documento Presbyterorum Ordinis, o documento sobre a formação dos padres do Vaticano II, no qual ele colaborou. Portanto, porque é que eu acho que devo dizer isto? Por uma razão, que é assim, é que a seguir ao Vaticano II começa a revolução, começa aquilo que acontece nas sociedades humanas, que é a revolução. Periodicamente as sociedades humanas são atravessadas por revoluções, pelas mais variadas razões. E a Igreja Católica foi atingida por uma delas. Que é o quê? E aí é que eu se calhar já estou um bocadinho de acordo com a Gina, quando ela diz que nos próprios textos do concílio há ambiguidade. E porquê é que eu acho que ela tem alguma razão? Mesmo se o texto do concílio não permite dizer isso assim até ao fim. Ela tem alguma razão. Porquê? Porque quem escreveu aqueles textos, de certeza absoluta, quem escreveu que não se ia alterar a liturgia, sabia de certeza absoluta que já se estava a preparar a alteração total da liturgia. E porquê? Porque quando a Sacrosanto Concílio é aprovada, não é? Daí a 4 ou 5 anos aparece uma nova missa, um novo ritual de ordenação, um novo ritual da confirmação, um novo ritual de batismo, e isso não são coisas que se preparem num tão breve espaço de tempo. Isso não é em 2 ou 3 anos que se reforma a liturgia toda dos 7 sacramentos, a iniciação cristã de adultos, tudo isso de fio a pavio. Porque quem quiser comparar, pega no missal romano, pega no gradual romano, pega no pontifical romano e depois compara com os diferentes rituais que nós temos na atualidade. Portanto, quem escreveu aquilo a dizer não se vai alterar, já estava a preparar a alteração. Portanto, Sem dúvida. Aí é que eu acho que houve o equívoco, houve aquilo que se pode, por isso simplesmente dizer, a mentira, quer dizer, contra a qual ele se levantou. Mesmo se ele se deu conta, ele só se deu conta, ele e muitas pessoas ligadas a ele, por exemplo, um homem no Brasil que também tem a mesma estatura do Monsenhor Lefebvre, que era muito amado pelas pessoas em Campos, onde ele era padre e bispo, o Monsenhor António Castro Meyer, quando regressou do concílio, escreveu textos e cartas pastorais a aplicar a reforma do concílio na sua diocese. Sim, sem dúvida, mas eu só gostava de acrescentar uma coisa aí, que é assim, a primeira coisa que eu quero dizer é assim, isto é apenas uma impressão, porque para se fazer uma afirmação destas, igual àquela que eu fiz, né, assim, taxativa, 100% certa e bater o pé por ela, eu teria que estudar documento a documento. Eu estou a falar a partir da perspectiva ou daquilo que eu vi no documentário. Pois. Eu estou a fazer um comentário, estou a falar sobre aquilo que nos foi apresentado. E pelo que eu entendi, não é? Havia a questão da ambiguidade. E a ambiguidade dos textos, eu não sei se elas são muito grandes, se ela era muito grande, se ela era muito pequena. A verdade é que, pelo que eu entendi e pelo que eu percebo, e até pelos efeitos que nós vemos aí, não é? Devia haver qualquer coisa, não é? Que permitisse chegarmos onde chegamos. Uma certa ambiguidade que nos permitisse chegar onde chegamos. E, portanto, isto também se liga com esta afirmação, também se liga, ou esta ideia acerca da ambiguidade, também se liga com a questão da liberdade. Não é? Porque é assim,
se os documentos do concílio não eram assim tão ambíguos, como é que foi possível alterar as coisas da maneira como se alteraram? É porque, não é? E aí entra outra vez o Monsenhor Lefebvre, quando ele se manifesta contra o concílio, dizendo que o concílio era uma reativação, uma encenação da Revolução Francesa, não é? Em que o princípio da liberdade, da igualdade e da fraternidade é posto em andamento. Sim. Dentro da igreja. Portanto, as pessoas arrogam-se o direito, ou as hierarquias, ou os padres, ou os teólogos, whatever, aquilo que vocês lhe quiserem chamar, né? Arrogaram-se o direito de, a partir do Concílio Vaticano II, mudar muitas coisas que não tinham sido mudadas em 2000 anos. Eu falei há bocado na questão do véu, e eu acho que isto é importante, porque é assim, eu quando era garota, eu cresci com as mulheres e as moças irem à igreja de véu, e de repente deixou de se usar véu, mas já tenho ouvido e lido que no Vaticano II não há nenhuma indicação de que não devemos usar véu. Exatamente. O que há é possível não usar, não é obrigatório. Portanto, há aqui já uma ginástica, não é? De introdução da liberdade de escolha, da liberdade de consciência, da liberdade de decisão, em coisas que as pessoas podem não considerar importantes. Pronto. E eu acho que esta é a chave. Exatamente. Da tal ambiguidade. Exatamente. Contra a qual ele se manifesta. Exatamente. Não é? E depois vai organizar todo o seu programa de resistência. Portanto, ele, Monsenhor Lefebvre, depois, no final dos anos 60, e isso é que é muito importante dizer, que assim, ele começa a vida dele, quando toda a gente vai para a reforma, não é? Porque até então, o Monsenhor Lefebvre era conhecido, pois, nos meios missionários, nos meios dos puritanos, como um homem que tinha, de facto, uma obra por trás de si, extremamente válida e muitíssimo grande. Quer dizer, não é importante dizer-se que é ele que organiza a Igreja Católica em toda a África Ocidental Francesa e que a prepara para a independência daqueles países todos, e que deixa em cada um das 40 dioceses. Ele foi anúncio, não foi? Ele não era anúncio, mas era delegado apostólico, quer dizer, que era um super núncio, porque não tinha só a ver com um país, mas com toda a África Ocidental Francesa e Oriental, se tivermos em conta o Djibouti e um cargo de o Madagascar. Prestígio, não é? E de muita responsabilidade, a tal ponto que o presidente da Costa do Marfim, uma das primeiras medidas que toma depois da independência do país é dar-lhe um avião para ele fazer o trabalho dele. Pronto. Portanto, não é um homem, não é um reacionário, não é alguém contra a independência, não é alguém a favor do colonialismo francês, não é... Pronto. É alguém... Embora ele visse a descolonização como um grande perigo, na medida em que ele achava que por trás dela estavam as forças pró-comunistas. Portanto, estava o comunismo. Pronto. E na prática, sim, foi isso que a gente viu mesmo. Na África Ocidental Francesa ainda houve uma outra tentativa, mas, por exemplo, só na Guiné-Conakry é que isso teve uma implantação maior, mas nem no Senegal, nem no Gabão, nem... por aí, pois... Mas foi forte e feio em Angola, em Moçambique... Está bem, mas isso não é a África Ocidental Francesa. Sim, sem dúvida sim, isso é outra... Mas o princípio impõe-se. Pronto, mas na África... Do seu próprio pensamento, vê-se aí, verificou-se... Sim, infelizmente. Infelizmente. Pronto, agora não é alguém contra a entrega da Igreja, das responsabilidades no interior da Igreja aos autóctonos. Quando ele deixa... Muito pelo contrário. Quando ele deixa Dakar, no seu lugar fica o cardeal Thiandoum, quer dizer, formado e ordenado por ele. E dezenas de padres africanos que ainda hoje, e é importante por isso ver esse documentário, que ainda hoje dizem que ele, Monsenhor Lefebvre, foi alguém que levou o lema do seu episcopado 100% a sério. Porque ele pôs no episcopado et nós credimos caritate, e nós acreditamos no amor de Deus. E de facto ele foi alguém que toda a sua vida deu tudo
tudo pelas dioceses. Tudo, tudo, tudo. E até o seu próprio dinheiro. Pronto. Os seus próprios teres e haveres ele deu pelas dioceses, pela obra de Deus, por aí fora. Pronto. Agora, o Monsenhor Lefebvre é alguém que também, e isso é que é muito importante dizer-se hoje, é alguém que também não se fica pela análise. Ele estabelece, desde o princípio dos anos 60 até ao fim da vida, mas desde o princípio dos anos 60 até ao princípio dos anos 70, aquilo que se pode chamar a Carta da Resistência. O que é a Carta da Resistência? É uma decisão, é uma, digamos assim, é um novo espírito que está baseado na encíclica do Papa Pio XI, Quas Primas, sobre o Cristo Rei, e que vai, a partir do Cristo Rei, da devoção a Cristo Rei, à Virgem Maria, aos santos, lutar pela manutenção da fé católica, antes de mais na Igreja. Mas Ele considera católica tradicionalista. a fé católica de sempre. Agora, aonde eu acho que as coisas se empobreceram muito foi depois da sua morte. O debate gira à volta da missa de São Pio V. Pronto, mas é que o problema da fraternidade de São Pio X e do Monsenhor Lefebvre não é a missa de São Pio V só. O Monsenhor Lefebvre em África foi aquele que introduziu as leituras da liturgia da palavra da missa de São Pio V em francês e nas diferentes línguas nativas, que ele conhecia, aliás. Agora, o problema é o outro. O problema é ele achar que muitos dos livros litúrgicos, que muito daquilo que se apresenta como fé católica, não é a fé católica. Que muito daquilo que se faz nas universidades católicas, se ensina como teologia nas universidades católicas, não é a teologia católica. É uma teologia dita protestante. E mais, aquilo que ele acha, por exemplo, do poder das conferências episcopais e da criação das conferências episcopais, é que, contrariamente à ideia que é transmitida ao povo cristão, o bispo desaparece. Porquê? Porque um bispo qualquer em Portugal, na Irlanda, em França, é membro da Conferência Episcopal, é ordenado bispo e é membro da Conferência Episcopal. E, portanto, não interessa nada que ele seja bispo na sua diocese, ele é apenas um número, é apenas um voto na Conferência Episcopal. E se ele é derrotado na Conferência Episcopal, isso não interessa absolutamente nada, porque aquele que vinga é o que pensa a Conferência Episcopal. Portanto, quando isso foi uma coisa que ele chamou a atenção e que ninguém ligou nenhuma logo nos anos 60, que era quando ele analisava a questão da Revolução Francesa entrar na Igreja, liberdade, igualdade, igualdade. Portanto, vamos para a igualdade. O que é que acontece? Todos somos iguais, todos temos um voto na Conferência Episcopal. O que é que isto quer dizer? Que quer dizer que quem manda é a Conferência Episcopal, não é o bispo. O bispo da diocese vai desaparecer. Ninguém ligou nenhuma àquilo que ele dizia, mas a verdade é que todos nós, cada vez mais, temos essa noção que o bispo, salvo honras, exceções, os bispos desapareceram. Quem é que conhece os bispos? Hoje, mesmo os católicos, ouvem falar da Conferência Episcopal, porque é ela que assina a liturgia das horas, os missais, essas coisas todas. Mas os bispos, nas mais diferentes dioceses, desapareceram completamente. Eu gostava só de acrescentar aqui uma coisa, só para reforçar o teu ponto, que é a questão da colegialidade. Outra eu tenho coisa. dificuldade em dizer esta palavra, desculpem lá, eu acho que enrola a língua e ela sai mal, mas pronto, eu digo na mesma. Que é assim, esta questão, que é uma questão que, como ele dizia há bocado em relação a outra coisa, ninguém ligou nenhuma no princípio, naquele tempo, não é? E ele não deixou de haver, ele olhou para ela, ele foi uma águia, ele viu-a no ar e ele percebeu logo o que é que estava em causa, porque ele vinha de uma mentalidade, de um tempo em que o bispo tinha uma determinada autoridade sobre muitas questões e essa autoridade era inquestionável, não é? Pronto, ok, estava ligado ao Papa, estava ligado à direção do Vaticano, sem dúvida nenhuma, mas localmente tinha a sua autoridade. E ele vai se pronunciar
acerca da colegialidade, não é? Que estava a ser cozinhada, entre aspas, eu vou usar esta palavra porque acho que é mesmo isso, não é? Estava a ser cozinhada no Vaticano II e estamos a ver os efeitos agora, não é? Que é uma das bandeiras do Papa Francisco desde pontificado, não é? Essa colegialidade tinha um perigo enorme, que havíamos de chegar a um ponto em que o bispo ia perder o seu lugar, ia perder o seu poder, Mas não ia ter uma palavra a dizer. Mas e, no entanto, hoje a gente ouve os defensores dessa teoria, não é, dizer exatamente o contrário, mas na prática estamos a ver que é mesmo assim. Mas agora aí também é um dos pontos onde se vê perfeitamente o que é o espírito do Vaticano II, a Revolução, e o que é o Vaticano II e os documentos do Vaticano II. Há um documento no Vaticano II sobre os bispos, em que se diz exatamente o contrário, mas isto é que é importante, acerca do papel dos bispos, que é Dominus Deus, se não me engano. E as conferências episcopais, na prática, vão anular completamente isso. Quer dizer, o papel dos bispos, o seu poder, a sua autoridade, a sucessão apostólica, o facto de serem sucessores dos apóstolos, o que é que isso implica para as suas dioceses, para a Igreja, por aí fora, sempre, ponto por ponto. E, na prática, como ele disse, mas isso foi uma coisa que já estava em gestação ainda antes do concílio, então não é o Papa Pio XII que pede ao Monsenhor Lefebvre para organizar a Assembleia dos Bispos da África, e os franceses também organizam a Assembleia dos Bispos e dos Arcebispos. Quer dizer, e eu acho que aqui, quer dizer, há este facto que é muito claro, que é uma coisa são os documentos do concílio, que são, sem dúvida, textos, pois com certeza podem ser vistos das mais diferentes maneiras, mas é também verdade que em si próprios eles terão certamente alguma ambiguidade, mas se fossem aplicados e essa aplicação fosse organizada com a mediação da Igreja Romana como Igreja-mãe da Igreja Católica Romana, teria sido uma coisa. Mas aquilo que aconteceu é que eles foram usados, lidos, num ambiente absolutamente revolucionário, que foram os anos 60, e que culminou em Berkeley em 67 e depois em França com o maio de 68, com o cardeal Marty a fazer o elogio das barricadas e dos operários e da juventude que se tinha revoltado contra o Estado. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, contrariamente àquilo que tinha existido, e isso é uma das coisas que, por exemplo, as pessoas podem encontrar nas memórias do cardeal Ratzinger, Milestones, não sei, a minha vida está traduzida em português nos livros do Brasil, que é isto, que é assim, que é a primeira grande consequência daquilo que o Monsenhor Lefebvre dizia. Faça uma grande revolução e uma grande transmutação. O cardeal Ratzinger, o professor Joseph Ratzinger em Tübingen, pensava para si próprio que finalmente isso não teria grande efeito, porque na universidade não importa qual fosse o poder que a revolução tivesse na cultura, nos liceus, nas outras universidades, mas na Universidade de Tübingen tínhamos a Faculdade de Teologia Católica e a Faculdade de Teologia Protestante, que seriam portadores de bom senso, de calma, de estudo, de paz, etc. Mal ele pensava. Foi a partir da Faculdade Católica e a partir da Faculdade de Teologia Protestante que se fez a revolução no interior da universidade. E isto é uma metáfora daquilo que aconteceu e daquilo contra o qual o Monsenhor Lefebvre se levantou, que é assim, faça uma grande transmutação social. O grande problema era exatamente este, quer dizer, a Igreja, em vez de ser a fonte do bom senso, tornou-se a fonte de maior ainda revolução. E chegamos ao fim do nosso primeiro episódio acerca do Monsenhor Lefebvre e do Concílio Vaticano II. Como vocês puderam ver, nós abordamos muitas coisas ao mesmo tempo e vamos tentar dissecá-las
vamos tentar esmiuçá-las um pouquinho, cada uma delas, nos próximos episódios. Então fica aguardando, nós tivemos muito prazer em estar convosco e esperamos que em breve possamos estar aqui com um outro programa.